Pode ir? Ok. Ó, líder, o senhor acha que o Ministério Público, de certa maneira, usou da política nesta denúncia? Bom, senhores e senhoras, nós assistimos hoje uma demonstração inequívoca da perda de qualquer liturgia, de qualquer isenção por parte de setores do Ministério Público Federal que definitivamente se assumem no país como um partido político, parte de uma estratégia política, cujo um dos objetivos principais é a tentativa de criminalização do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a criminalização do Partido dos Trabalhadores. Nós observamos uma denúncia que, em primeiro lugar, já é condenável pela maneira como foi preparada. Vazada de maneira sistemática, em pequenos tópicos, desde ontem, onde boa parte da imprensa brasileira já recebia um lead do Ministério Público Federal de Curitiba, anunciando de maneira desnecessária, ilegal, o conteúdo de uma coletiva feita à base de extensa pirotecnia, por um esquema de PowerPoints que chega a ser ridículo. Não há nenhuma prova. O doutor Dallagnol em nenhum momento falou provas ou apresentou qualquer prova. O doutor Dallagnol fez a apresentação de uma tese que parte de um pressuposto ilegal. Ele busca um culpado e, a partir desta culpa do presidente Lula, desenvolve uma tese para justificar o seu ponto de vista. Observem, os senhores e as senhoras, a absoluta fragilidade desta peça de ficção apresentada hoje pelo doutor Dallagnol. Em primeiro lugar, ele sustenta a existência no Brasil do que ele chama de uma governabilidade criminosa. Um sistema político no país que funciona através de uma maioria parlamentar necessária, que ele chama de base aliada, e que esta base aliada só funciona à base de propina. Que todo e qualquer projeto aprovado nos últimos anos, que a constituição da base aliada se deu a partir de um esquema criminoso que envolve agentes públicos em diferentes órgãos, que pagam de maneira ilegal recursos provenientes de propina para a manutenção dessa base aliada e para a aprovação de projetos. Observem, os senhores e as senhoras, que o chamado governo de política de governabilidade não foi criado pelo presidente Lula. A mesma base política que deu maioria para o presidente Lula foi a base política que deu maioria para o presidente Fernando Henrique Cardoso durante os seus 8 anos. A mesma base política que é acusada pelo Ministério Público Federal de funcionar à base de propina, funcionou durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, e mais do que isso. A maior parte das figuras citadas, como diretores e ex-diretores da Petrobras, já eram integrantes do governo anterior. E mais do que isso, as empresas envolvidas e denunciadas neste esquema já eram empresas detentoras, já possuíam um esquema de cartel na Petrobras muito antes da chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder. Querer acreditar ao presidente Lula uma engenharia criminosa de funcionamento da estrutura política brasileira, a partir de um sistema que corrompe, na visão do Ministério Público Federal, todas as etapas do processo político brasileiro, é algo vergonhoso para uma instituição como o Ministério Público Federal. Percebam, os senhores e as senhoras, a gravidade com que este indivíduo
ataca de maneira irresponsável todas as instituições, senhoras e senhores. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do STJ, os conselheiros do Tribunal de Contas, todos eles, senhoras e senhores, ao longo de todo este período em que o senhor Dallagnol acusa as instituições funcionarem à base do que ele chama de uma república de propinas, foram indicados para os cargos que exercem por acordos políticos, por negociações políticas, por escolhas políticas que passaram por esse parlamento e por esse governo. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, da mesma forma que ele perguntou, se era a propina o elemento central que definia qualquer votação da base aliada, isto me permite, então, imaginar que a indicação dos ministros para o Supremo Tribunal Federal, dos ministros para o Tribunal de Contas da União, dos ministros para o Supremo Tribunal de Justiça, foram também realizados nesta mesma lógica. Isto é uma irresponsabilidade do Ministério Público Federal. É uma irresponsabilidade porque é uma denúncia baseada em evidências inexistentes, carregada de uma profunda dose ideológica, de um indivíduo que se coloca como inimigo de classe de um projeto de país representado pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor Dallagnol se coloca nesse processo da mesma forma que o juiz Sérgio Moro, como representante de um interesse de classe, de um projeto político antagônico ao projeto político representado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma e por todos aqueles que representam os nossos governos. Vejam os senhores e as senhoras também, além da seletividade irresponsável de sustentar uma tese de que esta governabilidade de coalizão, que ele chama de governabilidade corrompida, que não foi criada no governo do presidente Lula, que envolve partidos políticos que já eram governo, ele ignora totalmente o fato de que estas mesmas empresas, senhoras e senhores, são as empresas que detêm os principais contratos de infraestrutura nos governos estaduais de todo o país. São as mesmas empresas que trabalham em São Paulo, no governo do PSDB. São as mesmas empresas que governaram e trabalharam nos governos do Aécio, em Minas Gerais, nos governos do PMDB, do Rio de Janeiro. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, da mesma maneira que ele pergunta, se estas empresas, para adquirirem contratos, pagavam propina para o governo federal e, por conta dessas propinas, remuneravam agentes públicos de maneira legal ou ilegal, por que razão eu teria que acreditar que estas mesmas empresas não mantêm essas mesmas práticas nos contratos que detêm há décadas nos governos estaduais, capitaneados especialmente pelo PSDB, pelo PMDB, pelos democratas e assim por diante? Mas será que alguém de sã consciência, que conhece minimamente a política brasileira, pode imaginar que uma empresa que, para buscar contratos do governo federal, se dispõe a pagar propinas para agentes públicos, não tem esta mesma conduta nos governos estaduais? Não tem esta mesma conduta nas prefeituras municipais? Ou em obras que realiza para o Poder Judiciário? Verdadeiros palácios construídos nesse país? Sedes do Ministério Público Federal? Há uma falácia nessa denúncia. Eu não entendi. Não há uma prova. Portanto, é criada uma tese ilegal, irreal. O presidente Lula não tem responsabilidade e não pode ser imputado a ele uma lógica perversa de uma política, de um sistema de financiamento eleitoral que funciona há décadas no país. É evidente que nós queremos que isso seja apurado, que as empresas envolvidas sejam responsabilizadas, que os indivíduos que tiveram enriquecimento ilícito, se de alguma forma obtiveram recursos ilegais para campanhas eleitorais, sejam punidos. Mas atribuíram ao presidente Lula, isentando todas as demais figuras públicas que passaram pelos palácios, sejam eles do governo federal ou estadual, ao longo das últimas décadas, é uma demonstração clara de perseguição política. O presidente Lula é um perseguido político do Ministério Público Federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro. E nós estamos assistindo hoje, 2 dias após a cassação de Eduardo Cunha,
o capítulo final do golpe, que todos nós sempre sabíamos que aconteceria. Os golpistas não vão sossegar enquanto não criminalizarem o presidente Lula, porque não basta afastar a presidenta Dilma. É preciso retirar de cena a principal liderança popular, política, surgida nesse país ao longo das últimas décadas, que pese tudo aquilo que tem enfrentado, aparece como líder de qualquer pesquisa eleitoral para 2018, como um potencial candidato, como um virtual vencedor de qualquer eleição, e por isso criminalizar o Lula, impedir que o Lula continue exercendo essa liderança política que é parte integrante deste golpe, cujo segmento do Ministério Público Federal, da chamada Lava Jato, bem como segmentos da Polícia Federal, da Receita Federal e do próprio juiz Sérgio Moro, são parte integrante. E esta é a verdade. Nenhuma prova, somente evidências de conotação ideológica, de uma conduta irresponsável, de uma denúncia que não se sustenta a uma análise primária que, sinceramente, do meu ponto de vista, coloca no lixo a própria reputação de uma instituição séria e respeitável como o Ministério Público Federal. O senhor acha que o ministro Sérgio Moro vai mesmo aceitar, né? Eu não sei se o ministro Sérgio Moro, e ministro, tu já está colocando ele nessa condição, para mim é um juiz de primeira instância, né? Vai aceitar ou não. O que eu estou dizendo é que existem um conjunto de evidências e de seletividades que são absolutamente cristalinas, que revelam condutas desiguais frente a fatos semelhantes. Nós estamos lá na mão dos mesmos procuradores, do mesmo juiz Sérgio Moro, há meses, as denúncias que envolvem a esposa do ex-presidente Eduardo Cunha, da sua filha, e sequer foram chamadas até hoje para depor, sob uma das alegações que não sabia o endereço. E hoje assistimos uma denúncia contra uma pessoa como a senhora Marisa Letícia, que é uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, que está sendo atacada de uma maneira inaceitável, numa denúncia irresponsável, que nós não vamos, de maneira alguma, permitir que se crie uma narrativa, que se constitua uma narrativa que trate o presidente Lula como chefe de uma organização criminosa. O doutor Dallagnol não tem a responsabilidade moral, ética, política e jurídica necessária para se referir a uma figura como o presidente Lula, da maneira que ele se referiu nessa coletiva de hoje. Mas como os senhores vão reagir? Os senhores que não vão permitir, o que os senhores vão fazer? Nós vamos, em primeiro lugar, tomar as medidas necessárias para denunciar esses abusos e essa seletividade no âmbito dos espaços que a justiça brasileira nos oferece. Eu creio que qualquer pessoa razoavelmente informada é sabedora desta seletividade. Os senhores e as senhoras são capazes de imaginar como razoável uma tese aonde estas mesmas empresas que contribuíram para os partidos da base aliada contribuíram da mesma maneira para o PSDB, para os democratas, para o PPS, com valores tão significativos como fizeram com os demais partidos. E alguém de sã consciência seria capaz de acreditar numa tese que diz o seguinte: para os partidos do governo, as contribuições foram fruto de propina. No entanto, o mesmo dinheiro que nós tiramos da mesma conta, quando entregue para os partidos de oposição, são um gesto de generosidade. São uma espécie de dízimo. Então, senhores e senhoras, a tese toda é furada. Mas o senhor está cobrando que o PT todo mundo recebe propina ou ninguém recebe propina? Senhores e senhoras, quem recebe propina tem que ser responsabilizado de maneira criminal. No entanto, nós estamos aqui criando uma tese em que todas as atividades políticas do parlamento brasileiro ao longo das últimas décadas são fruto de um esquema criminoso e que, portanto, todas as decisões que foram adotadas ao longo desses anos todos são decisões que estão sob suspeição. O doutor Dallagnol foi categórico em afirmar que o presidente Lula constituiu uma base aliada sustentada única e exclusivamente naquilo que ele chama de propinocracia, a criação de uma república da propina.
Sendo que essa mesma base aliada foi a base que sustentou o governo anterior. Então, convenhamos, alguém de sã consciência, repito novamente, acreditaria que esses partidos que, para aprovar projetos durante os nossos governos, cobravam propina, nos governos anteriores não cobrariam, senhores e senhoras. Agora não está Essa tese é toda furada, é uma tese absurda, do ponto de vista, inclusive, da sua racionalidade. Pode fazer pergunta, não é? Todo prazer. Não está dando para entender o que o senhor está cobrando, porque ora o senhor cobra isonomia do Poder Judiciário, ora o senhor diz que o presidente Lula é inocente. Quer dizer, se ele for culpado, ele não deve ser penalizado? Veja bem, em primeiro lugar, nós estamos falando sobre o sistema político como um todo, o sistema de financiamento eleitoral, o sistema de financiamento de campanhas, o sistema de relação de empresas com o poder público, que envolve não só o governo federal, que envolve governos estaduais, que envolve governos municipais, e que, infelizmente, ao que tudo indica, mantinha relações criminosas dentro do aparato do Estado há décadas. Nós queremos que isso seja investigado, que os culpados sejam punidos. Não defendemos que qualquer pessoa, seja ela de que partido for, que estiver envolvida em algum tipo de irregularidade, deixe de ser investigada e deixe de ser punida por isso. Segundo lugar, nós nos insurgimos, nós nos indignamos diante da tentativa do Ministério Público Federal de criar uma tese de que toda essa estrutura política corrompida que o nosso país ataca e desvenda e que funciona há décadas, seja de responsabilidade de uma única pessoa chamada por ele como comandante em chefe desse esquema. Isso é uma atitude irresponsável. Esta sim é uma atitude criminosa. De tentar imputar ao indivíduo, como o presidente Lula, a responsabilidade sobre uma política perversa que se sustenta há décadas, que nós tentamos mudar em mais de uma oportunidade, com reformas políticas que acabassem com o financiamento empresarial. Então, do nosso ponto de vista, na medida em que o Ministério Público faz isso, ele assume uma postura política, ideológica, de perseguição ao presidente Lula. Porque esta conduta, que ele imputa como a responsabilidade principal, a partir, inclusive, de uma tese semelhante à do domínio do fato, se ele tivesse o mínimo de coerência no que está dizendo, teria que identificar um conjunto de outras lideranças políticas, de outros partidos que ocuparam cargos iguais ou de mando em governos estaduais, em prefeituras, que repetiram as mesmas práticas. E há um silêncio constrangido e criminoso do Ministério Público Federal e do doutor Sérgio Moro sobre isso, o que tira qualquer credibilidade da investigação e da denúncia que foi apresentada hoje. A PEC 241, do nosso ponto de vista, expressa de maneira cristalina os objetivos centrais do golpe. A desconstituição da estrutura do Estado brasileiro, a limitação dos gastos com saúde, educação, segurança pública e pessoal à inflação, o que faz com que todo o crescimento da atividade econômica do país ao longo dos próximos 20 anos não possam ser utilizados para benefício da população. Isso, na prática, significará um processo agressivo de transferência de atividades do Estado para a iniciativa privada, abrindo um imenso mercado, especialmente na área da saúde e da educação, que é exatamente o contrário de tudo que nós defendemos e realizamos ou concordar com qualquer item que está embutido na PEC 241. Nós vamos combater e vamos trabalhar para derrotar e denunciar a PEC 241. Só queria concluir dizendo o seguinte: boa parte desta ira expressa do Ministério Público Federal e do juiz Sérgio Moro ao presidente Lula e à dona Marisa cresceu de maneira exponencial a partir do momento que o presidente Lula foi à ONU para denunciar o que está acontecendo no Brasil. Pois nós queremos informar que nós voltaremos às instâncias internacionais das Nações Unidas, da OEA, né, em todos os fóruns internacionais, para denunciar aquilo que nós consideramos uma perseguição política ilegal e criminosa que o presidente Lula está sendo submetido no Brasil por uma parcela do aparato do Estado, representados por segmentos do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, da Polícia Federal, da Receita Federal e o silêncio conivente de setores do Poder Judiciário de escalões superiores que não agem
no sentido de coibir esses abusos. Só voltando, só acho que então quando ele fala que vocês são responsáveis pelo grande descalabro fiscal no país e que vai se redimir do teto, o senhor disse isso, essa fala do deputado Perondi? O deputado Perondi sabe que o que ele está dizendo é uma imensa bobagem. Boa parte da explosão que nós tivemos de benefícios fiscais e desequilíbrios das contas públicas foram patrocinados quando Eduardo Cunha era o líder da bancada do PMDB, que os diversos projetos de benefícios e incentivos fiscais que chegaram a esta casa foram multiplicados de maneira absurda. E boa parte das pautas bombas aprovadas nos últimos anos, especialmente nesse último período da presidenta Dilma, foi fruto de uma estratégia de setores do qual o Perondi é um representante, que tinham exatamente por objetivo inviabilizar o equilíbrio fiscal necessário para as contas públicas. Portanto, é uma falácia, né? E qualquer pessoa que conhece razoavelmente a administração pública sabe que não tem nenhuma conexão entre a realidade e esta afirmação feita pelo deputado Perondi. Deputado, o senhor falou em ir a tribunais internacionais. O presidente Lula tem elementos jurídicos para desmontar essa tese do Ministério Público? Em primeiro lugar, não há nenhuma prova. Nenhuma prova. O doutor Dallagnol, em diversas manifestações da sua entrevista coletiva, fez referência a evidências. Nós temos evidências. Não poderia funcionar, só poderia... Não é uma prova qualquer. Em segundo lugar, ele tenta recuperar a chamada teoria do domínio do fato. E apresenta para a sociedade brasileira o presidente Lula como responsável por uma construção política de décadas, que ultrapassou o governo Fernando Henrique, que ultrapassou governos estaduais, que afetou prefeituras municipais, que envolve as relações de poder com o Tribunal de Justiça, com o Supremo Tribunal Federal, com os ministérios públicos, como se existisse uma figura no Brasil que fosse a representação de tudo isso, e essa figura é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É absolutamente cristalino e evidente de que isso se trata de uma estratégia carregada de cunho ideológico, de perseguição, para tirar de cena aquele que é o principal líder político popular do nosso país. Eu até não gosto de usar esse exemplo, mas eu li hoje as matérias da época contra o Juscelino Kubitschek, quando alegavam que ele morava num mega apartamento na Vieira Soto, que ele tinha patrimônios no exterior, e você sabe que o Juscelino é uma figura que morreu pobre, sem nada. Essas mesmas acusações e construções teóricas foram feitas contra o ex-presidente Getúlio Vargas, foram feitas contra o ex-presidente João Goulart, foram feitas contra o ex-governador Leonel Brizola, em diferentes momentos da nossa história. Essa história do triplex, ela é tão absurda, que eu faço o seguinte questionamento aos senhores e às senhoras. Se o presidente Lula é o proprietário desse triplex, e se o presidente Lula morresse hoje, então ele seria herança da família do Lula? Evidente que não. Esse triplex pertenceu a essa, ele nunca pertenceu ao Lula. O fato do presidente Lula ter visitado um triplex junto com a sua esposa e ter estudado a possibilidade de usar uma cota que tinha numa cooperativa habitacional para adquirir esse triplex, que evidentemente teria um valor maior, que seria pago, e por conta de um conjunto de fatores, ter decidido não usar esta cota e não adquirir esse triplex, é tão simples de ser compreendido que o Ministério Público Federal precisa criar uma tese como essa para não ser desmoralizado diante da fragilidade e da ficção de uma denúncia que não tem uma prova. É uma denúncia fraca, é uma denúncia frágil, é uma peça de ficção que será destruída pela defesa, e nós vamos mostrar que tudo isso não passa de um grande arranjo político por uma perseguição de natureza ideológica e política por conta daquilo que representa no nosso país a figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito, obrigado.